Começando mais um podcast por aqui, ó, sempre trazendo histórias inspiradoras, hoje com a Alê da EFIT. Obrigado, viu, cara, pelo convite. Prazer é imenso estar por aqui. Vamos contar a história do modelo de negócio, que eu já gostei, Mendonça. Já gostei do negócio. Falou aqui um minuto antes, aqui, ó, queria entender um pouco do negócio, não conhecia o modelo de negócio. E eu estou num projeto, Alê, que é um projeto, eu voltei agora, cara, obstinado com essa questão fitness, sabe? E eu tenho que perder minha barriga, cara. Tenho que perder minha barriga, cara. Ela não me pertence, cara. Ela não me pertence, cara. Conheço bem. Conhece bem? Essa história. Cara, eu preciso perder essa barriga. Eu tô nesse projeto. Liguei hoje, coincidentemente, hoje eu liguei pro meu personal, pro personal que eu já trabalhei com ele. Falei, cara, eu tenho que voltar para a academia. Tem que voltar para a academia. Eu não posso, porque eu tenho essa questão que é assim, a academia eu tenho que ter alguém do meu lado. Sim, sim. Eu tenho que ter aquele hábito de alguém me cobrando, falando, cara, você vem hoje, porque senão a gente acaba não indo, né? Exatamente. Você tem isso também, Mendonça? Você tem essa questão também? O Ô, Mendonça é louco. dedicado, cara. Mendonça dedicado. Academia em casa. fitness, né, Se botar cara? academia lá em casa, vai dar poeira, velho. Vai dar poeira. Vira cabide, né? Vira cabide. Você tem academia em casa, que tipo assim, deu meia-noite, você não malhou, você vai lá, malha um pouquinho, Ah, uma hora, Só na sua casa, na minha, meu amigo. Eu ia olhar para ela, mas olhava para ela e nada. Ale, conta um pouco mais desse modelo para a gente aqui, ó, entender melhor nesse podcast. Legal. Bom, antes de mais nada, um prazer imenso estar aqui, que você é uma figura ilustríssima aí no mercado de franquia, né? A gente está começando agora, então muito prazer em estar por aqui. Bom, vamos lá. O que é a EFIT? A EFIT é um modelo de franquia, um modelo de negócios dentro da área fitness, né? Que se utiliza de uma tecnologia chamada de eletroestimulação muscular de corpo inteiro, para intensificar, para potencializar o efeito dos exercícios físicos feitos numa academia tradicional ou num exercício tradicional. Então, vamos lá. Hoje, você tem duas opções. Você tem, além das opções externas, de correr ou de fazer algum esporte externo, você pode, basicamente, ir numa academia fazer musculação, com aquelas aulas todas que existem, né? Ou você pode também ir como você mesmo comentou, ter um personal, ir num estúdio de treinamento funcional, em que você trabalha de forma funcional uma série de exercícios e, normalmente, você vai ficar lá 1h30, 2 horas treinando numa academia tradicional, para que você, efetivamente, depois de muitos dias treinando, você sinta algum tipo de resultado, né? A eletroestimulação, ela pressupõe a utilização de uma ferramenta externa para potencializar o resultado do exercício físico. Então, o que é isso? Você, basicamente, veste uma roupa técnica, que a gente chama, que é uma roupa composta de vários pares de eletrodos, que pegam, basicamente, todos os grandes grupos musculares do nosso corpo, que estão ligados a uma central de forma sem fio, né, para dar mobilidade, no nosso caso, né, no nosso modelo de negócio, é um equipamento sem fio, e você faz um exercício funcional, da forma semelhante ao que você faz, por exemplo, com o seu personal trainer, mas potencializado com esses estímulos elétricos nesses grandes grupos musculares. Legal. Quando você veste a roupa, você recebe estímulo de forma involuntária, então, não passa pelo seu sistema nervoso central, né? E você tem a contração desses grandes músculos, chegando a contrair 300 músculos ao mesmo tempo. Então, Tudo assim, ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Tá. Né? Tecnicamente, a gente pode entrar em mais detalhes técnicos lá na frente, mas é basicamente 300 músculos ao mesmo tempo. Esta tecnologia foi criada na Alemanha em 2008, né? Depois de anos e anos de pesquisa por alguns cientistas voltados para a área de engenharia e educação física. A EFIT, a nossa marca, é uma marca húngara, né? A sede fica em Budapeste. Ela foi a segunda marca a surgir no mercado mundial, ela surgiu em 2009, né? E ela basicamente explodiu na Europa, né? A partir de 2014. Então, é algo muito novo no Brasil, né? Sim, eu particularmente, eu ouvi falar superficialmente, mas não profundo, sabe, dentro do negócio. Então, a gente, até em alguns bate-papos, a gente acaba
tendo que explicar, né? Porque assim, é um modelo de negócio que quando a gente chegar na parte de falar de números e tudo mais, o pessoal vai conseguir entender que é um negócio muito top em termos de rentabilidade, em termos de retorno de investimento, em prazo de break-even, né? A gente vai entrar nesses detalhes, mas a gente precisa ensinar o nosso público o que a gente vende. Sim. Né? Então, é curioso, porque assim, hoje você vai abrir uma franquia de hambúrguer, de donuts, de cookies, todo mundo sabe o que é. Sim. Né? Todo mundo sabe o que vai e tal. Por outro lado, todos os números, né, dessas franquias, eles são reduzidos se comparado com o nosso modelo. Mas hoje, eu tenho que ensinar o cara o que eu faço. Sim. Então, assim, quando você tem que ensinar, é o que eu costumo brincar, que primeiro eu preciso vender vento, depois que o cara comprou o vento, a gente consegue efetivamente explicar o que a gente pode ajudar, né, como fazer. Mas, enfim, existem vários estudos, né, desde 2008, mais de uma centena de estudos publicados em revistas científicas, né, publicações científicas de alto grau, que comprovam a grande efetividade da eletroestimulação se comparada com grupos placebo, né? Agora, a pandemia foi muito... Todo mundo virou um pouco de cientista, né? Então, todo mundo falava, porque a taxa de eficácia da vacina, o placebo, né? A gente viveu isso muito forte, então é um pouco mais fácil de explicar. Então, a grande parte dos estudos faz isso. Você separa um grupo de pessoas que se utilizaram da eletroestimulação muscular de corpo inteiro com um grupo de pessoas que fizeram atividade física tradicional. E a enorme maioria dos estudos comprova que você tem um ganho substancial nas pessoas que treinaram com eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Então, assim, os principais estudos indicam, por exemplo, só para passar um dado, né, para o nosso colega que está nos ouvindo, nos assistindo, que de 20 a 25%, você tem de 20 a 25% de ganho muscular a mais do que se você fizer um treinamento tradicional. E aí entra naquilo que você ficou contente quando eu te expliquei, a eletroestimulação, ela é uma tecnologia que mexe com o seu organismo, né? Então, assim, eu estava comentando outro dia com um amigo também, que eu fui a um médico que a esposa dele faz eletroestimulação lá em São Paulo. E eu perguntei para ele qual que era a opinião dele, e ele falou assim, eu acho muito bom, certeza que funciona. Aí ele, médico, formado na USP, lá em São Paulo, tal, ele virou para mim e falou, tanto funciona que se for muito mal utilizada, pode causar danos graves, pode até levar a óbito uma pessoa. Um negócio que pode causar danos e levar a óbito, obviamente funciona. Né? É que existe um certo preconceito ainda com relação a isso. Mas os estudos indicam que você fazendo um treino de eletroestimulação, os treinos são limitados a 25 minutos, você não pode treinar mais na sequência, porque, de fato, você produz uma série de substâncias, a eletroestimulação provoca a produção de uma série de substâncias no seu organismo, que se você não fizer um negócio muito bem estruturado, pode gerar, por exemplo, sobrecarregar o seu rim, gerar uma insuficiência renal. Felizmente, né, pela qualidade do produto nosso, pela importância que é dada por nós à parte de segurança, isso nunca aconteceu com a nossa marca, mas existem vários casos de marcas em que o treino foi mal dado e, por ter sido mal dado, as pessoas sofreram aí algumas consequências no posterior. Então, assim, a posteriori. Então, o que acontece? Hoje você treina 25 minutos, muitos estudos indicam que isso equivale de 60 a 90 minutos de um treino intenso na academia, e você também não pode treinar todos os dias, né? Então, assim, a grande sacada disso é você treina 25 minutos, no máximo 3 vezes por semana. Se você... Já gostei, já gostei. Exatamente. Essa é uma grande vantagem, né, da eletroestimulação se comparado com o treinamento tradicional. Agora, uma coisa muito interessante de se dizer, assim, a iFit não é uma empresa que vende franquia de eletroestimulação. Nós criamos um modelo de negócio... Vamos chegar, daqui a pouquinho a gente chega. Tá daqui bom, a pouquinho nós vamos... Desculpa, primeiro eu quero vamos lá. entender melhor ainda. Nós vamos chegar lá no modelo de negócio. Claro, e me fala uma coisa, a marca, né, iFit, que você falou que ela é de origem húngara, ela está há quanto tempo no mercado? Ela foi a segunda a criar um equipamento eletrofitness, né, um equipamento de eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Ela surgiu em 2009.
A pioneira é uma alemã que surgiu em 2008. A iFit é a segunda marca mais longeva do mercado mundial de eletroestimulação. Mas nós já estamos falando então de tempo, né? Então, Claro, assim, a marca que já está bem... anos. 14 anos no mercado, A gente não é já um está na negócio... quarta geração de equipamentos. Legal. São 4 gerações diferentes de equipamentos e o avanço ele é constante, né? Ele é eterno. A gente está falando de tecnologia, né? Não dá para você falar de tecnologia e ficar estagnado em 2008, 2009, né? Então você tem que evoluir e essa evolução a gente, felizmente, tem de sobra. Sim. E me explica uma coisa, eu nunca vi essa roupa. É o quê? Uma roupa que é tranquila, é como se fosse uma de natação, aquela de natação não, de mergulho, ou não tem nada a ver com isso? Na verdade existem... Porque você fala que eu posso usar com a roupa e praticar o esporte lá na academia, né, com orientação. Isso, na verdade assim, para que você pratique eletroestimulação muscular, quando você vai lá se matricular no nosso estúdio, né, em qualquer um dos nossos estúdios, você compra uma roupa, que é uma roupa que a gente chama de body, que é uma roupa composta majoritariamente de algodão, mas com elastano, que ela fica bastante justa no corpo, composta de uma calça e de uma camiseta de manga 3/4. E cobrindo o corpo inteiro. É 3/4 a calça e 3/4 a camiseta. Esta roupa é sua. Então, toda vez que você vier treinar, que você for treinar, você leva a sua roupa. Então, a higienização, tudo é feita na sua casa. Okay. Então, é 100% higienizado. A roupa que você veste, que a gente chama de roupa técnica, que contém os eletrodos, ela vem por cima desta roupa. Tá? Então, não há nenhum tipo de contato entre a roupa técnica e o corpo das pessoas. Existe sempre um intermediário, que é esta roupa, este body que a gente vende, né, que a gente oferece para o cliente no momento da matrícula, para que não haja nenhum tipo de dúvida contra a higienização e tudo mais. Então, é uma roupa que você veste no corpo, ela é composta de um tecido, né, que o pessoal chama de não tecido, bastante elástico, né, então ela se molda no corpo da pessoa. Ela é feita de um material bastante perfurado, a nossa roupa especificamente, ela é muito leve. Ela é feita com um tecido bactericida, então a roupa ela se auto-higieniza, né? E mesmo assim, depois que a gente acaba cada treino, a gente espirra um pouquinho de lisoforme e tal, para que haja o controle 100% de qualquer tipo de germe e bactéria naquela roupa. Então, assim, a higienização é completa. E o contato da roupa com o seu corpo é sempre através da dessa roupa técnica. Que é da pessoa. Que é da pessoa. Dela. Exatamente. Ela leva para casa, ela higieniza. Exatamente. Então, a gente tem alunos que treinam 3 vezes por semana que compraram 3 bodies, né? Um detalhe, a roupa que você usa para receber os estímulos elétricos, ela é umedecida, né? Os eletrodos são umedecidos. A gente odeia quando o nosso aluno vai lá e fala assim, eu vim tomar choque. Gente, que fique muito claro, né? O output, né, da intensidade ali, né, da frequência, da intensidade elétrica, ele é ridiculamente baixo. Né? Então, assim, não existe nenhum perigo da pessoa morrer porque tomou um choque. Isso não existe, né? Isso é absolutamente... Tanto é que a gente passou por todas as certificações em Metro, em Visa e tal. Mas ela é umedecida porque a gente sabe que a água é um autocondutor de eletricidade. Então, você umedece. Então, o que acontece? Nos dias frios, a gente usa água quentinha, tal, então o pessoal não precisa ter problema, com medo do frio e tal. E aí você usa esta roupa. Então, você faz o exercício físico. O exercício físico ele é muito mais intenso que o exercício normal, então você molha com a água e molha com o suor, muitas vezes que você sua de verdade. Sim. A pessoa leva para casa, lava e traz. Tem gente que treina 3 vezes por semana, não consegue lavar a roupa com a frequência, então tem 3 bodies. Mas você tendo já é mais que o suficiente. Já é o suficiente. Exato. Né? Me explica uma coisa aqui, Ale. Eu posso... Olha já o meu sentimento, Mendonça. Olha o meu sentimento. Eu vou fazer essa pergunta que está aqui na minha cabeça. Eu posso... comprar roupa, ir lá no estúdio da iFit, ficar quietinho, vendo Netflix e vai dar resultado?
Vamos lá. Essa é uma pergunta que a grande maioria dos nossos É o clientes faz. preguiçoso, literalmente preguiçoso, né? Depois a gente vai falar um pouquinho do público, né? Do nosso público principal. A eletroestimulação por si só, se ela for feita de forma 100% passiva, ou seja, você não ativar nenhum tipo de músculo ativamente através do exercício físico, ela funciona. Só que ela funciona de uma forma menos eficiente do que se você ativar a sua musculatura, tá? Isso falando de tecnologia. Agora, quando a gente fala de treino, de sensação, é uma coisa importante de dizer que a iFit ela não surgiu para que ela fosse para ela ser uma empresa de eletroestimulação em que você possa ficar passivamente recebendo o estímulo elétrico e tal. A iFit foi feita, a nossa visão de empresa é diminuir o sedentarismo, né? Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Legal. Isso eu falo sem nenhum tipo de hipocrisia, tá? Eu acho que antes dessa experiência eu tive uma experiência bem sucedida de uma empresa de treinamento corporativo. Legal. Que foi vendido para um grande grupo americano e tudo mais, e eu brincava que eu ganhava dinheiro vendendo conhecimento, né? Entregando conhecimento. E hoje a gente está ganhando dinheiro entregando saúde. Né? Então, assim, quando a gente fala da iFit, o modelo de negócio, a gente pressupõe melhorar a qualidade de vida das pessoas. E a melhora da qualidade de vida das pessoas, ela obviamente passa pela eletroestimulação, mas ela vai além. Ela vai na produção de endorfina, para que você se sinta bem, para que você sue e para que você faça isso. Eu entendo quando você pergunta isso, porque hoje eu posso te dizer que 75% do nosso público nos procura primeiro pelas facilidades da eletroestimulação. Poxa, eu não vou a uma academia tradicional, eu costumo brincar que tem muita gente que fecha planos anuais na academia, mas vai uma vez no ano, né? Por isso que ele é anual, né? E gastou já anos e anos de um bom dinheiro em academias e não viu resultado nenhum. O que a gente quer é entregar resultado. O nosso objetivo principal, primário, é entregar resultado. Então, a gente liga para o cliente, liga para o aluno para ele não deixar de ir na aula e tudo mais. E isso pressupõe também você se movimentar, né? Você fazer um exercício de uma forma super personalizada, super individualizada, mas você fazer um exercício que vai também melhorar a sua percepção de vida, a sua qualidade de vida, aquela sensação de, poxa, estou cansado, mas estou me sentindo muito melhor do que antes de fazer o exercício, né? Mas a resposta é sim, funciona, mas funciona menos do que se você ativar a sua musculatura, fizer a ativação da sua musculatura de forma ativa. E que tipo de exercício que é feito? São exercícios comuns em academias tradicionais ou tem exercícios específicos? Não, na verdade são exercícios, quando a gente vai inaugurar um estúdio nosso, né, uma loja, como queiram, você passa por todo um processo de treinamento que, primariamente, você ensina a utilização da eletroestimulação, o que é eletroestimulação, como operar o equipamento, como setar as informações ali, porque é tudo individualizado. Então, eu quero um treino de força, eu quero ganhar massa magra. Então, a profundidade, a largura do impulso que chega na sua musculatura vai ser maior, porque tem que atingir uma musculatura mais profunda. Que, aliás, isso é interessante de dizer, falando legalmente, porque eu não sou da área fitness, né? Até gosto de fazer exercício, mas não sou da área fitness. Legalmente, você tem dois tipos de fibras, né, no nosso corpo humano. A fibra que o pessoal chama de branca e a fibra vermelha. E em 95% de tudo que a gente faz na vida, você trabalha a fibra vermelha. Então, andar, tudo trabalha a fibra vermelha. Quando você vai numa academia tradicional, a não ser que você ultrapasse ou chegue perto do seu limite, você praticamente não trabalha a fibra branca, que é a mais difícil de ser atingida, porque ela é a mais profunda e a que mais gera força, gera musculatura. A não ser que você vá na academia e treine no limite. A eletroestimulação, ela começa pela fibra branca. Então, quando você começa a ativar a fibra branca, você ativa a fibra branca e no exercício que você faz lá, você ativa a fibra vermelha. Que tipo de exercício que se faz? São exercícios de atividade funcional,
né? A gente não tem grandes equipamentos. Então, assim, nos nossos estúdios, o que a gente tem? A gente tem bandas elásticas, a gente tem halteres, né? A gente tem barras, a gente tem TRX, a gente tem Bosu, bolas, que são exercícios funcionais, né? Então, os 25 minutos de treino, eles são acompanhados por um personal trainer que vai estimular tudo aquilo que está dentro do seu objetivo primário. Porque quando o cliente chega, quando o aluno chega, ele passa por uma avaliação física. Esta avaliação física é feita, ele responde uma anamnese grande, em que a gente estabelece uma série de padrões ali, conversa com ele, entende qual que é o objetivo dele, e as sessões de treino dele, seja no protocolo de treino, através da eletroestimulação, que são você setar o programa de treino dele, seja o exercício que vai ser dado para esse cara, para esse aluno, ele também está numa planilha, tudo bonitinho, ele é feito exclusivamente para aquilo que você quer. Tá? Então, são exercícios tradicionais de fitness funcional. Legal. Então, assim, se eu chego com o objetivo de perder a barriga, então vai ter tipos de exercícios e a questão de intensidade locais para aquele meu objetivo. Exatamente. O que a gente, no seu caso, de novo, não sou da área, mas a gente está quase 5 anos no mercado, muito provavelmente o seu treino vai ser um treino mais metabólico. Né, um treino mais cardio, em que você vai fazer os exercícios, mas vai fazer com uma intensidade, uma frequência cardíaca mais elevada. Quanto mais elevada for, maior é a sua queima de energia, maior a perda de energia. Né? Então, a ideia provavelmente vai ser focar em você gastar mais energia do que você consome durante o dia. Legal. Então, agora vamos entender do negócio em si. Vamos lá. Agora já entendemos do negócio, do conceito, agora vamos entender do modelo de franquia. Legal. Me explica um pouco como que esse modelo funciona. Vamos lá. Basicamente, nós temos dois modelos de franquia, né, cuja principal diferença, única diferença, é o tamanho dos estúdios. Então, hoje, eu tenho um primeiro modelo de franquia em que eu parto de imóveis de 80 a 100 metros quadrados, e que você tem um personal trainer por horário treinando até 2 pessoas ao mesmo tempo, tá? E eu tenho um segundo modelo de negócio que eu parto de 120 a 150 metros quadrados, né, de academia, e você tem 2 personal trainers treinando até 4 pessoas ao mesmo tempo. Enfim, o que muda, obviamente, é o tamanho e, obviamente, você duplica a sua capacidade de faturamento, tá? O que é o nosso grande diferencial? Vamos falar assim, né? É você entregar a franquia pro nosso franqueado pronta. Okay. Então, hoje, a gente tem um processo absolutamente profissional. Hoje, a gente tem o arquiteto, a gente tem o construtor, que pode entregar a obra pronta. A gente tem a empresa de geomarketing que faz a escolha, inclusive oferece os imóveis daquela região para que o franqueado escolha. Você tem todos os manuais, todo um treinamento. Então, esse treinamento começa, ele é feito em 15 dias antes da abertura, intenso, né? Muitas vezes a gente vai até o local, por quê? Porque tem o equipamento, tem a sensibilização de local e tudo mais, que é um serviço, né? Não é um produto. Então, é muito mais lógico você ir do que você trazer o pessoal, embora nós tenhamos ali, obviamente, a parte de treinamento na nossa sede, que é em São Caetano do Sul. O que a gente oferece ali? Além de entregar tudo isso pronto, a gente oferece um modelo de negócio, cara, que eu desconheço um modelo de negócio que tenha uma taxa de lucratividade tão alta e um break-even tão curto, né? E eu vou te explicar por quê. Legal. Vamos lá. Quantas pessoas você acha que precisa ter numa academia tradicional para ela estar no break-even, no 0 a 0? Não tem eu não estou frequentando a academia. Mendonça, quantas pessoas, Mendonça? Você vai responder que você está mais ambientizado.
Não, claro, existem... Não, óbvio, é uma pergunta completamente aberta, né? Eu entendo perfeitamente. Mas, assim, você tem ideia de, por exemplo... Umas 20 pessoas? Vamos falar uma academia de marca, uma academia bacana, uma academia premium. Quantas pessoas você precisa ter para ela não dar prejuízo? Você tem Smart ideia? Fit, Davi. Vamos falar da Smart Fit, Davi. Quantos, mais ou menos, Mendonça? Quantos É. alunos ou Quantos alunos por unidade? Vai ter que ter uns 200. Bem mais. Bem mais? Bem mais. Claro, de novo, é uma pergunta aberta, né? Existem uma série de variáveis. Você pode ter um aluguel de uma Smart Mais Fit, ou menos por exemplo, quantas pessoas? Umas 1.000. 1.000 pessoas para entrar no break-even? Mais ou menos. No break-even não, mas umas 700 pessoas você vai ter. Uma academia grande, você precisa ter pelo menos umas 700 a 1.000 pessoas. De novo, existem 1.000 variáveis, mas... Né, um número normal, de 700 a 1.000 você precisa ter. Sabe quantas pessoas você precisa ter para chegar no break-even do nosso modelo de negócio? No modelo menor que eu falei, 40. Okay. E no modelo maior, 60. Ou seja, se você imaginar no mercado fitness que você tem um negócio que com 40 a 45 pessoas você já não põe mais dinheiro do bolso para custear, é ridículo. É muito pequeno. Esse número é ínfimo. No modelo maior, continua sendo muito pequeno. Então, assim, a gente vende um negócio que você faz todo um trabalho durante a execução de obra, de pré-sales, a gente tem todo um trabalho de marketing muito bem feito, para que a gente comece no day one ali, no dia 1, com um número X de alunos que faça com que a gente chegue no break-even de forma mais curta. Vou te dar o exemplo da nossa franquia aqui de BH. Né? A franquia aqui de BH, ela começou com 18 alunos. Ela começou com 18 alunos. Quando chegou na metade do terceiro mês, ela já tinha 42 alunos. Então, ela já equilibrou a operação. No final do terceiro mês, no quarto mês... desde o dia 1 do quarto mês, não se colocou mais R$1 dentro da unidade de negócio. Ou seja, é muito rápido, é muito rápido. E aí, existe uma... enfim, eu sou formado em Direito, nunca exerci, fiz a minha vida com gestão, adoro números, né? Eu sou um advogado completamente furado, porque adoro números, né? E quando a gente fez o modelo de negócio, quando a gente criou o nosso piloto inicial, eu fiquei meses fazendo o DRE, né? Então, cara, estudei ele muito detalhadamente. E aí, quando você chega e analisa o que você tem de custos fixos, custos variáveis versus o faturamento que você pode atingir, é muito curioso dizer isso, porque eu falo rindo, porque... Só um detalhe, quando a gente foi contratar a empresa que fez a formatação para que nós virássemos franquia, o dono da empresa, ele dava risada, ele falava, cara, mas não é possível, eu nunca vi um DRE tão positivo. E ele viu que funcionava, porque a gente estava no piloto ali, né? Enfim, o que acontece? Quando você aluga um imóvel, você vai alugar um imóvel lá, esse imóvel vai custar lá 5, 6, o pequeno, 10, 12 mil reais o grande, né? Esse custo, ele existe desde antes da inauguração. Você vai lá negociar a carência e tudo mais, mas você começa a pagar antes da inauguração. 15 dias antes da inauguração, você tem que estar com a sua equipe contratada, que, aliás, a gente faz todo o processo de seleção junto com o franqueado. Tá? Você tem que ter a sua equipe contratada. Então, no menos 15, eu já estou com aluguel e custo de pessoal. Tá? Aluguel e custo de pessoal equivale a aproximadamente 75% do meu custo total. Então, custo de ocupação ali e mão de obra. Isso equivale a 75% do meu custo total. Então, sim, se eu tiver um aluno ou se eu tiver 100 alunos, 75% a 80% do meu custo está alocado ali, eu não posso mexer nele. O que acontece? Quando eu vendi para o meu 40º aluno, que cheguei nos 40, 42 ali mais ou menos, que é o caso de BH, eu já estou pagando basicamente esses 80%, que é a alocação mais o custo de mão de obra, e todos os outros custos, que não são muitos, mas todos os outros custos que eu tenho. Quando eu parto de 40 para 90, que é a capacidade que a gente espera ter num estúdio menor,
Do 40 até o 90, são 50 alunos cujo aumento de custo é mínimo. Ok. Ele não aumenta 10% o meu custo. Eu não precisaria aumentar a mão de obra, por Não. exemplo, para alterar lá para 90. Não, porque a gente está falando de um modelo de negócio em que eu atendo 2 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Tá. Só Então, vai distribuir com relação à capacidade de atendimento da agenda. Exato. Então, você imagina que no modelo menor, eu tenho 3 professores. Eu tenho um professor que atende de manhã, um professor que atende à tarde e um professor que atende à noite. No modelo maior, eu tenho 2 professores de manhã, 2 professores à tarde e 2 à noite. Só que no modelo maior, a gente hoje, inclusive, flexibiliza para que a gente comece com 3, com um equipamento só, e 6 meses depois a gente adicione, até para que o franqueado não tenha um custo excessivo, né, de comprar o equipamento à vista lá na frente, ou também ter a mão de obra quando você não tem a capacidade, você não tem a necessidade para atender, você não tem a demanda para atender 4 pessoas ao mesmo tempo. Mas, enfim, é sempre 3 ou 6, Ok. e mais um gestor comercial que cuida do negócio, que pode ser o franqueado, inclusive, né? O franqueado tem que ter um negócio, né? Então, quando eu parto de 40 para 90, eu estou falando de 50 novos alunos, que se você tirar um imposto, 90% pós-imposto é lucro. Ok. Então, assim, o grande segredo do negócio está ali, porque quando você abre, por exemplo, um negócio de alimentação, né? Sei lá, uma marca famosa, abriu num centro comercial legal, num shopping e tal. Nos primeiros dias aquele negócio bomba, né? Porque está esperando, novidade. Depois tende a se manter sazonalmente, né? Mas ela começa. Só que você está falando de uma margem de lucro de 10%, 12%, quando bastante, né? No nosso negócio, a gente está falando de, em 4 meses, eu já estou com lucro zero, no máximo em 4 meses eu estou com lucro zero, e quando eu atingir a minha capacidade máxima de ocupação, eu falo de 40% a 50% de lucro. Show. Esse é o negócio, né? Então, assim, e isso é comprovado, Henrique. Isso é muito simples, porque quem gosta de matemática entende. Sim. Porque quando eu atinjo o meu break-even e começo a crescer, o que eu vou gastar mais? Eu vou gastar um pouco mais de água. Tá. Pô, mas o custo da água de um estúdio é R$200 por mês. Tá. Eu vou gastar um pouco mais de luz. O custo do estúdio, num estúdio grande, de 800, R$1.000 por mês. Vai gastar quanto? R$200 a mais? Sim. Entendeu? Custo, a gente oferece frutas gratuitamente para os nossos alunos, né? Para que eles se sintam bem. Sim, né? Sim. O modelo de negócio pressupõe um atendimento premium. Okay. Então, a gente atende um público sem nenhum tipo de desmerecimento, pelo amor de Deus, que existem posicionamentos, né, de públicos diferentes. Tal. Sem dúvida. A gente atinge um público A, né? Porque o ticket médio é mais alto, então a gente oferece um serviço A. Okay. Então, hoje, você não quer treinar. Então, assim, a desculpa, né? Brincadeiras à parte, a desculpa do cara que não gosta de treinar. Você fala assim, pô, mas você não precisa de nada para treinar, porque, vamos lá, eu esqueci o meu body em casa. Okay. Não tem problema, se estiver passando lá na porta do estúdio, entra. A gente vai te emprestar um body, que a gente tem vários sobressalentes ali. Você vai entrar no vestiário, vai tirar sua roupa, vai vestir o body, vai sair. Quando acabar o seu treino, a gente vai te emprestar uma toalha lacrada. O nosso banheiro ele é equipado com todos os amenities possíveis. Então, tem condicionador, shampoo, secador, chapinha, tudo que você possa imaginar. Você vai, toma um banho, se troca, põe a mesma roupa que você estava e em 45 minutos você vai embora. Ok, então, até assim, porque é rápido. Exato, né? Então você não tem essa desculpa, né? Acabou com a desculpa, né? Acabou, exatamente. E aí a gente começa a alavancar. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, qual que é o prazo de retorno? Se eu conseguisse começar o meu negócio como uma doceria começa, uma franquia de doces ou de hambúrgueres, por exemplo, começa, eu te diria que em 12 meses você paga o seu investimento. Okay. Só que a minha taxa de ocupação ela é gradativa, né? Então, assim, hoje, vou te dar um exemplo. Para o negócio menor, eu tenho a capacidade final de atender 125 alunos 2 vezes por semana. É a sua capacidade máxima. 125 alunos ou 250 na outra, porque simplesmente multiplicar por 2. Tá? Só que a gente jamais considera este número, esse 125, como a capacidade desejada. É impossível você lotar o seu estúdio o tempo inteiro. Okay. Você não vai lotar 26 dias na semana, todos os horários com 2 ou com 4 pessoas. Você não vai. Então, assim, no modelo menor, a gente estima, a gente deseja e a gente chega lá numa capacidade de 75% do total. E no maior, 65% do total.
Mesmo considerando 75% ou 65% aqui, que eu estou falando de 90 ou 160 alunos, e eu estou falando de 30% a 40% de lucro aqui e de 40% a 50% de lucro no modelo grande. Legal, cara, legal demais. E os planos que são vendidos, Ale, eles são planos como os das academias tradicionais? Ou, por exemplo, eu posso contratar para ficar um mês só, fazer uma aula individual? Como que funciona isso? Até para a gente entender um pouco dessa questão de previsibilidade que você está batendo muito na tecla do potencial financeiro. Claro. Desse esforço de atração e a recorrência para dentro do negócio. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, um ponto importante que eu acho que eu não falei. Como é algo muito novo, é muito difícil você vender sem que a pessoa experimente, né? Então, o que a gente oferece? Todos os nossos estudos oferecem uma aula cortesia, em que a pessoa vai, preenche uma ficha de anamnese básica, faz a aula e, se ela gostar no final, ela pede para se matricular e compra o body lá, que é dela, né? Então, a experimentação ela é fundamental no nosso negócio. Feito isso, a gente tem alguns tipos de plano, mas assim, diria hoje que 90% de todos os planos vendidos são recorrentes. Tá? Então, assim, a gente tem um valor de plano mensal, só que ele é bastante superior ao plano recorrente. Exatamente, para que a gente consiga ter essa previsibilidade. Exato, matou a charada a 100%. Né? Eu posso ganhar muito mais vendendo o plano mensal? Pode, só que você não sabe se você vai vender o mês que vem. Sim. Né? E existe turnover, né? Não adianta a gente achar que o cara vai ficar 10 anos com a gente. Né? Então, a gente precisa vender mês a mês mais do que a gente perde. Né? Então, assim, e o mensal, o cara pode parar na hora que ele quiser. Ele paga mais? Paga, mas ele pode não vir o mês que vem. Então, a gente faz um trabalho muito forte de treinamento de vendas para que os planos sejam fechados de forma recorrente. O recorrente, né, acho que todo mundo, ou a grande maioria conhece, ele não trava limite de cartão de crédito. Embora a gente trabalhe com o público A, sei lá, a gente entende meio deselegante você travar limite. E também porque, sinceramente, Henrique, a gente não quer ninguém treinando com a gente, ou sendo nosso colega, nosso parceiro lá, por causa da multa que a gente vai cobrar. Tá? Então, a gente tem o recorrente, existe uma regra do recorrente, que é avisar previamente com 30 dias, um prazo mínimo de 3 meses, porque se não ficar, ele tem que pagar a diferença do mensal, o que é justo. Mas a gente não quer absolutamente ninguém que fique conosco, porque, se eu sair agora eu vou ter que pagar a multa. Tem que ficar conosco quem quer ficar conosco. E o que eu posso te dizer é que a gente tem um nível de satisfação imenso. No último NPS que a gente fez, né, no Net Promoter Score, a gente teve mais de 95. A nossa nota foi mais de 9,5, né, 95. Isso com 80% dos nossos alunos respondentes. Né? Então, é mais ou menos isso. Mas a previsibilidade, eu que gosto muito de finanças, a previsibilidade ela é importantíssima. Ela é fundamental aí para quem está à frente do negócio. Exato. E essa questão que você comentou, que o posicionamento da marca está voltado ao público A, por uma questão econômica. Sim. Qual que é o ticket médio? Tá? Vamos lá. Até quando você se compara, né? Porque você tem algo diferente do tradicional. Perfeito. Fazendo uma analogia, hoje você pode ir numa academia low cost, né, sem citar nomes, existem algumas excelentes, mas que demandam uma educação que a grande maioria das pessoas não tem. Não estou falando de brasileiro, né? São poucas as pessoas que conseguem ir frequentemente numa academia sem nenhum tipo de supervisão. Aí você parte para academias mais bacanas, em que você continua sem uma supervisão direta, mas o ambiente é muito mais legal e tudo mais. E você tem muita gente que vai para o personal trainer, que é o seu caso. O posicionamento nosso é algo que fique entre a academia boa e o personal trainer. Então, assim, a gente hoje cobra, por exemplo, você deve ter visto já algumas vezes na sua vida, academias boas que as pessoas levam seu personal trainer na academia boa. Sim. Então, ela paga lá, sei lá, vou chutar valores de São Paulo, R$600 de academia e mais R$1.000 de personal trainer.
O nosso ticket, ele vai estar por volta, dependendo do bairro, e aí é uma vantagem do serviço, a gente pode, de uma forma mais tranquila do que a alimentação, a gente pode cobrar regionalmente, né, de acordo com o público de cada local, a gente não cobra menos do que R$600 o treino 2 vezes por semana. Isso é o mínimo que a gente cobra. Isso então, por semana ou por mês? Não, R$600 por mês, Por 2 mês, vezes por semana, que vai de 8 a 10 treinos no mês. Que não né? é caro. Exato. Sim, não é caro. Exato, ele é muito mais Eu estou falando barato. de uma realidade que eu tenho, por exemplo, em Belo Horizonte. Exato. Eu não acho. Exato. E você está muito abaixo daquelas pessoas que contratam um personal trainer. Sim. E você tem um atendimento quase personalizado. Você vai ser atendido pelo mesmo personal, no máximo com mais uma pessoa. Se essa pessoa não for, não é obrigação sua de formar a dupla, você vai treinar sozinho. Isso acontece bastante. Então, assim, eu sinceramente, hoje, atuando no mercado, e já paguei muito personal e muita academia também, eu acho um valor extremamente justo. Você pode chegar até R$900 mil de ticket médio, dependendo da região que você tiver. Se tiver, eu vou citar um exemplo, se tiver na Barra da Tijuca, que a eletroestimulação já é mais conhecida, existe aquela questão do culto ao corpo, né, porque tem praia, né, você pode cobrar tranquilamente R$900 a R$1.000 de ticket médio para você fazer 2 vezes por semana o treino. Legal. E vamos para a parte financeira, que acho que todo mundo que está nos vendo está curioso para entender a questão financeira. Qual que é o investimento para se tornar um franqueado da marca? Vamos lá. Nós temos hoje, a gente começou, como você mesmo falou, a gente começou o franchising efetivamente em julho e agosto do ano passado. Nós vendemos as 2 primeiras lojas em agosto e nós fechamos a expansão. Nós temos 2 lojas próprias e vendemos 2 lojas franqueadas. Nós vendemos essas 2 juntas, elas foram inauguradas com 1 semana de distância, e a gente fechou a expansão porque a gente precisava pilotar essas lojas, né? Então, assim, a gente não tem nenhuma pretensão de amanhã vender 300 franquias, porque a gente sabe que a gente não vai absolutamente conseguir atender isso. Então, a gente fechou, aprendeu, corrigiu todas as coisas e agora a gente está aqui para fazer esse processo de expansão. Essas lojas, as últimas, a gente tem todo o descritivo financeiro de tudo, absolutamente tudo que foi gasto. São lojas de 2 pessoas ao mesmo tempo, que é o nosso modelo de negócio menor. É o menor, mais compacto. A de BH custou, com absolutamente tudo, R$345 mil para abrir. Inclusive o nosso equipamento, que é um equipamento caro, né? Equipamento caro. Então, assim, hoje a gente fala de 350 a R$550 mil com absolutamente tudo. Com turnkey, com a construtora indo lá, fazendo o trabalho. Obviamente, existe um processo de busca de ponto que passa pela nossa empresa de geomarketing, mas a gente encontrar um ponto que não demande muita obra, né? Isso a gente consegue encontrar facilmente, porque as nossas necessidades são muito menores, por exemplo, de um ramo alimentício, não tem fogão, não tem forno, não tem nada. Então, a gente parte de 350 para 550, uma obra lindona, lá de 150 metros quadrados. E aí você está falando já com obra, equipamento, taxa de franquia, capital de giro também? Não, capital de giro a gente estima, de novo, essas 2 lojas, elas não tiveram mais do que R$20 mil o BH teve R$25 mil de capital de giro. Sapiranga é um caso à parte, é bem específico, né, uma franqueada nossa que já era do ramo, ali, em 15 dias, já estava no break-even, mas eu nem uso isso como exemplo, porque lá é fora da curva. A gente gastou R$25 mil em BH do bolso, né, o franqueado gastou R$25 mil do bolso, e a partir do 4º mês ele parou de gastar. Hoje é o que eu falei para você, no último mês deu 19% de lucro a unidade e foi gasto R$345 mil para abrir. Tá. E qual que é o potencial? Você falou que ela pode chegar numa rentabilidade aí de 40% a 50%. Exato. Qual que é o potencial de faturamento para a gente entender o que se espera financeiramente na última linha lá? Claro, vamos lá. Vai depender do ticket a ser cobrado daquela unidade. Né? Hoje, o ticket que a gente tem em BH é maior do que eu tenho em São Caetano do Sul, embora São Caetano do Sul seja uma cidade rica, né? Falada e tal, mas a gente tem um ticket menor ali. Mas vamos imaginar que o nosso ticket médio seja R$600. Tá? Que é o mínimo que a gente costuma trabalhar, até porque se a gente não puder cobrar 600, provavelmente não cabe um MiFit naquele lugar, né? Por causa de toda a... É muito premium, né? Sim. Isso custa, né?
600. Se eu estou falando de 75% da capacidade ali, eu estou falando de 95 alunos, mais ou menos. Então, eu estou falando de R$55 mil de faturamento, que a gente pretende atingir até o 18º mês, com uma taxa um percentual de lucratividade de cerca de 35%, 40%. Então, eu faturo lá 55 e estou deixando na mesa, na mão do franqueado, nessa unidade menor, pelo menos R$20 mil. Né? Na maior, aí o número fica ainda melhor, né? Porque os custos fixos não são o dobro, mas os custos totais não são o dobro, só que a sua capacidade de atendimento é o dobro, a sua capacidade de faturamento é o dobro. Então, quando você vai para este maior, e se você falar de 160, 170 alunos, a gente está falando de R$110 mil, com uns 45 até 50 mil de lucro. Legal. Você comentou que tem uma unidade em Sapiranga, Rio Grande do Sul? Exatamente. Tá. Então, até para mim entender aqui, ó. Você tem hoje unidade em São Caetano do Sul, em São Paulo, Sapiranga, Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, Sapiranga é uma cidade pequena. Eu conheço lá por causa do voo livre, sabe? Ah, que legal. É uma cidade pequena, fica ali próximo de Novo Hamburgo, Campo Bom. Exato. E Belo Horizonte já é uma cidade maior. Sim. Hoje, quando vocês estão buscando um mercado, tá? Para a implantação de uma unidade, tem uma questão econômica, nessa análise de geomarketing que é feita para entender viabilidade. Claro. E existe outras análises, por exemplo, quantidade de habitantes Total. que estejam nessa faixa de renda, faixa de idade, faixa etária? Absolutamente. Faixa etária é menos, porque hoje o nosso público maior, ele vai de 30 a 60 anos. Mas eu tenho atletas não profissionais que treinam, por exemplo, a nossa unidade lá no bairro do Tatuapé, em São Paulo, é do lado do Parque São Jorge, ali do Corinthians. A gente tem alunos, lá. Falou Corinthians aqui, deu uma... Deu uma brilhadinha nos olhos, né? A fase tá péssima, mas enfim, vamos lá. Tava indo bem aqui, rapaz, mas vamos continuar. A gente tem meninos de 14, 15 anos que vão lá fazer a complementação de treino, até pessoas de 90 anos. A minha mãe tem 83 e treina 2 vezes por semana com a gente. Legal. Claro que o treino dela é voltado para a idade dela, voltado para as necessidades dela. Mas, assim, quando você fala de abrir, de ver o geomarketing, ver tudo isso, é curioso, né? Porque a gente está falando de 100 ou 160 pessoas. Tá. Ou seja, cara, qualquer bairro de classe A no Brasil comporta... Bairro, eu não estou falando de cidade. Sim. Então, Sapiranga tem 50 mil habitantes, sabe? Só que tem um público de alta renda. Só que de 50 mil, que você tenha 10 mil que seja seu público efetivo. Você precisa de 100 pessoas. Sim, para tornar extremamente interessante o negócio. Exato. Então, é 1% do seu público total. Então, por isso que na Europa, onde a eletroestimulação ela é extremamente bem difundida, hoje você tem, muitas vezes, por quarteirões, você tem unidades. Então, você imagina na Europa, aqueles predinhos baixinhos ali, que são pequenos, né, pelo custo e tal. Você tem lá, em cada bloquinho ali, você tem 3 mil pessoas morando. Sim. Se você tiver um negócio embaixo, cara, você precisa de 100 para lotar. Você tem 3 mil, você precisa de 100. Sim. Então, quer dizer, você pode abrir. O que vale muito mais aqui é capacidade de compra. Capacidade de compra, porque também não adianta a gente ir para uma cidade que tenha muitos problemas sociais ou que tenha uma capacidade de compra muito baixa, porque não vai ter cliente. Sim. Né? Mas em lugares em que você tem uma capacidade de alto poder de compra, você pode abrir. Por exemplo, BH, eu posso chutar por baixo, nem falei com a empresa de geomarketing, mas eu conheço um pouquinho aqui. Dá para abrir, na cidade de BH, umas 6 unidades tranquilamente. 6? Pelo menos dá para abrir. Dá para abrir mais. Não, estou chutando por muito baixo. Sem dúvida. Né? Então, assim, o que eu quero dizer assim, aí você fala, qual que é o seu, quanto que você almeja tá lá na frente. Não tenho essa pretensão, Henrique. Eu quero ir devagar, eu quero construir devagar, eu quero que os nossos franqueados sejam nossos parceiros, eu quero que os nossos franqueados, eles... comprem um negócio, porque é um baita de um negócio, um baita modelo de negócio, mas que nós caminhemos juntos, entendeu? Para que o processo, o sistema de franquia, que por mais profissionalizado que ele esteja, eu quero que a gente melhore dia a dia com pessoas escolhidas a dedo. Sim. Então, parece arrogância, prepotência, falar, mas o cara quer comprar e você não vai vender? Não quero.
Se o cara não tiver o perfil que a gente precisa, eu não vou vender, porque a médio prazo esse cara vai destruir a minha marca. Então, eu não quero, entendeu? Então, eu quero gente que pense parecido, que tenha os mesmos valores, que tenha os mesmos princípios, que tenha os mesmos desejos. Sim. É isso que eu preciso. Isso é importantíssimo. Isso eu falo bastante, olha, só criando um gancho aqui, que eu falo bastante, né? No meu canal do YouTube eu falo só de franquias. Mas eu falo que a construção, e essa posição sua é super importante, porque a marca, a franqueadora construiu uma marca. Sim. E quando a gente fala de outras pessoas se conectarem com aquela marca, a gente está querendo pessoas com o mesmo propósito, porque senão, em vez de ajudar, atrapalha. Total. E atrapalha outros que também têm o mesmo propósito. Então, a gente tem que ter essa conexão muito, né, alinhada para que cresça, e é o que todo mundo quer, né, numa rede de franquias, de uma forma sustentável. Exatamente, exatamente. Isso para nós é fundamental, sabe? Para mim, para os meus sócios, é fundamental. A gente precisa ter gente do nosso lado que pense de forma semelhante. A gente ouve, né, quantas e quantas histórias. Sim. O cara contratou um influenciador aí, vendeu 300 franquias no mesmo Sim. dia. Cara, primeiro, como que o cara vai personalizar 300 franquias, né? Sim. Segundo, qual que foi o nível de seleção desses franqueados? Cara, cada um na sua, eu não tô, sabe, só que isso para mim é completamente inexplicável. Sim. Cara, como assim? De um dia para o outro eu tenho 300 sócios que eu não faço ideia quem são. Não, gente, calma, não tenho essa pretensão. Claro, se a gente puder crescer e puder ser grande, a gente vai fazer tudo muito bonitinho, profissionalmente, mas vai ser tudo escolhido a dedo, Henrique. Legal. E qual que é a estratégia de crescimento? Vocês estão concentrados em alguma região do Brasil ou a nível Brasil? Não, na verdade, nesse processo de expansão, a gente vai focar inicialmente em São Paulo, né? Para fazer a famosa camadas da cebola, as cascas da cebola ali, né? Para a gente ir crescendo. Como nós acabamos abrindo hubs hoje em BH e em Sapiranga, a gente também tem a pretensão de começar a crescer em volta dessas duas cidades. Né? Porque os franqueados aqui já foram escolhidos para serem líderes ali, né, da região e tudo mais, né? Então, a ideia é que nós tenhamos esses dois hubs estabelecidos para que a gente possa vender nessas duas regiões, mas o foco principal vai ser em São Paulo, até por toda a questão de logística, de tudo, né? E de atenção também, né? Sim. Importantíssima essa estratégia, né, para crescimento sustentável, como você comentou mesmo. Cara, show de bola! Gostei demais, deu para entender, eu não estava entendendo bem o negócio, agora está claríssimo o modelo de negócio, eu acho que é super importante, Ale, porque assim, aqui eu falo, o mercado brasileiro ele tem uma maturidade muito grande quando a gente fala franchise. Sim. E o dever de casa que todo mundo precisa fazer é que antes do dinheiro a gente precisa ter paixão naquilo que a gente faz. Perfeito. E a gente tem um propósito de fazer um franchise mais forte, conectando marcas com pessoas que querem empreender. E contar essas histórias são muito importantes para que as pessoas conheçam e entendam se é um negócio para ela. Então, esse podcast aqui, esse bate-papo é super importante para as pessoas conhecerem, né? A gente vai começar a ver mais EFIT e conte com a gente aí. Vamos embora, vamos junto aí. Fechou? Muito obrigado mesmo, uma honra estar aqui, né? Eu falei, eu venho de gestão, de empresas, tudo, mas eu estou começando a aprender um pouquinho mais de franquia, estou me cercando de profissionais brilhantes como você e como outros muitos que têm outras ferramentas, mil que existem, né? Que a gente aprende a usar e tal. Eu sou fascinado pelo que eu faço, cara. Acho que dá para ver que paixão eu tenho, né? E é o que você falou, essa paixão gera comprometimento, né? Gera empatia, gera boa energia para trazer pessoas que são semelhantes àquilo que a gente pensa. E é isso que a gente quer, cara. Agradeço muito a oportunidade. E é isso, cara. Vamos embora. Show de bola. Para você que está aí acompanhando, lembra de inscrever aqui no canal para não perder essas histórias. Tô trazendo histórias super legais e inspiradoras para você aí, e aproveita, continua a jornada no YouTube, tem sempre um vídeo do lado aqui. Maravilha, Henrique. Obrigado. Valeu.